pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, hoje eu separei um exercício que o Nicolas, entrou em contato comigo, me perguntando sobre esse exercício, e aí eu resolvi fazer o vídeo para explicar aqui de uma forma mais completa, resumida, mas mais completa do que simplesmente escrever lá um parágrafo descrevendo aí a questão da corrente e das tensões no circuito. Veja, aqui a gente tem uma representação simplificada. A gente fala muito aqui na eletrônica que a gente usa essas representações simplificadas, Eu tenho menos 10 e menos 5. Na verdade, esse ponto aqui tem menos 10 volts em relação à referência. Normalmente alterra, ao GND, a referência do meu circuito. Esse outro ponto de baixo eu tenho menos 5 em relação à referência. A referência não foi representada no desenho. A gente poderia ter o polo negativo aqui de uma bateria, o polo positivo dessa mesma bateria, interligado no polo positivo de outra bateria e o polo negativo da segunda bateria ligado aqui no menos 5. A bateria ligada no menos 5 seria uma bateria de 5 volts e a bateria de cima aqui, ligada aqui no menos 10 seria uma bateria de 10 volts. E entre os positivos das baterias, a gente poderia ter um ponto comum, um ground, uma referência. Então seria uma forma, um desenho mais completo, vamos chamar assim, de representar o circuito. Mas em eletrônica a gente usa muito essas representações simplificadas que despoluem o desenho, e facilitam as análises também, Mas para isso você precisa se acostumar aí com essas representações simplificadas. Então vamos lá, no exercício nós temos um resistor de 680 ohms, um diodo D1 e um diodo D3. Veja que nesse caso os diodos estão associados anti-série, Por que anti-série? Porque eu tenho o anodo de um diodo ligado no anodo do outro diodo. Veja, o diodo que torna ele especial é basicamente ele conduzir corrente num sentido e não conduzir no outro sentido. Então o sentido que o diodo conduz é o sentido da seta, o sentido da ponta aqui do triângulo. Então esse diodo D1 ele conduziria do anodo, dessa parte aqui de baixo, para o catodo. E o diodo D3 o contrário, ele conduziria do anodo, que é essa parte de cima, para o catodo. Então, como os diodos eles estão anti-série, se tivesse anodo com catodo, catodo de um diodo ligado no anodo do outro, nós teríamos os dois diodos em série. Nesse caso aqui é anti-série, então eu tenho um dos diodos polarizados reversamente. O diodo é como se fosse uma válvula, de retenção, comparando aí, fazendo uma comparação estúpida aí com um circuito hidráulico, Uma válvula de retenção, ela basicamente deixa o fluxo passar apenas no sentido. Se o fluxo tentar passar no outro sentido, essa válvula vai bloquear. Então o diodo é da mesma forma. Então nesse caso aqui, o primeiro detalhe, a corrente ela não iria fluir no sentido da seta indicada pelo exercício. Ela não iria fluir nesse sentido. E vamos imaginar que nós não tivéssemos os diodos. Essa corrente não iria fluir nesse sentido. Por quê? Porque aqui eu tenho menos 10 e aqui eu tenho menos 5. As nossas análises eletrônicas aqui, a gente faz em circuitos considerando o sentido convencional, não é o sentido real. O sentido real a gente faz normalmente lá na física, Aqui em circuitos a gente usa o sentido convencional. Então o sentido convencional é a corrente circulando do positivo para o negativo. Quem é mais positivo? Ou, em outras palavras, falando de uma forma melhor, quem é menos negativo? É o 5. Quem é mais negativo é o 10. Então, menos 5 é menos negativo do que menos 10. Então, a corrente circularia da fonte aqui de menos 5 para a fonte de menos 10. Esse seria o sentido correto da corrente. Primeira observação.
Segunda observação, 2 diodos em antissérie. Não tem como, mesmo que eu trocar aqui a polaridade das fontes, não vai haver corrente no circuito, porque eu vou ter sempre um diodo, né, basicamente aberto. É como se eu colocasse um contato fechado, né, fazendo uma analogia com acionamentos, com comandos elétricos. É como se eu colocasse um contato fechado em série com o aberto, né, e acionasse eles ao mesmo tempo. O aberto abre, o fechado fecha. O aberto fecha e o fechado abre. Então sempre vai ter um aberto, né? Então não tem circulação de corrente. Então nesse caso aqui não há corrente. Corrente igual a zero. Então o exercício perguntou: encontre a corrente. Primeira observação: a corrente não circularia nesse sentido, caso não existissem os diodos. Segunda observação: corrente é igual a zero. Por que a corrente é igual a zero? Porque um dos diodos vai estar aberto, vai estar polarizado reversamente. Qual dos diodos vai estar polarizado reversamente? Bom, se a corrente circularia no sentido oposto, do menos 5 para o menos 10, né, nós teríamos o D1 polarizado diretamente. Olha o sentido da seta. Quem está no sentido contrário? Diodo D3. Então, o diodo que vai estar aberto, polarizado reversamente, vai ser o diodo D3. Né? Agora, essa diferença de potencial vai estar em cima de quem? Da chave aberta. Quem é a chave aberta? Diodo D3. Existe queda de tensão no resistor? Qual que é a tensão no resistor? Bom, tensão é igual corrente vezes resistência. Se a corrente vale zero, vezes qualquer valor de resistência, a queda de tensão no resistor vale zero. Então, a tensão no resistor vale zero. E a tensão vai estar onde? Ela vai estar aonde a gente tem, né, um circuito tendendo ao infinito, uma resistência muito alta. Quem tem uma resistência muito alta? Diodo D3. Por quê? Porque ele está polarizado reversamente. Então a tensão vai estar toda aqui, fazendo a mesma analogia que eu sempre comento lá da lâmpada, né? No interruptor aí da sua casa, do seu quarto. Se você abre o interruptor, a lâmpada apaga. Se você pegar o multímetro e medir em cima do interruptor a tensão da rede aí, 127, 220, ela vai estar toda em cima da chave. Quando você liga o interruptor, a tensão em cima da chave passa a ser zero. Por quê? Porque a chave torna-se um curto-circuito. E a tensão vai toda para a carga, no caso a lâmpada. Ok? Bom, já prolonguei muito. Era isso que eu queria passar, né? Espero ter te ajudado de alguma forma, esclarecido a dúvida de alguns colegas, tá bom? Assistam outros vídeos que a gente trabalha com resoluções e análises, né, de circuitos, envolvendo aí circuitos com diodos, transistores, né, eletrônica básica aí no geral, tá bom? Um forte abraço aí e até a próxima.